Sejam bem-vindos ao 25º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é de tornar a teologia simples, acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, por meio de uma teologia simples, prática e intencional, para que possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Hoje o bate-papo está muito especial e vamos falar de um assunto muito importante. Afinal, uma família pastoral carrega suas singularidades, sendo que algumas delas representam as maiores dificuldades na vida de filhos de pastores. Por exemplo, a superexposição na igreja, a exigência para ser exemplo diante de todos, a preocupação em não prejudicar a imagem e o ministério do pai, a expectativa para ocupar cargos e funções eclesiásticas, os julgamentos com pesos diferentes em relação ao modo como outros são julgados, de ter que dividir seu pai com muitas pessoas, a saudade causada pelas frequentes ausências do pai em casa devido às demandas ministeriais, ver o seu pai sofrendo injustamente e nada poder fazer, não ter tido opção para escolher outro modo de viver, ter que acompanhar o pai em cada mudança de ministério. E por isso, não conseguir cultivar relacionamentos longos, ter de estar presente em quase tudo que acontece na igreja e entre várias outras. Portanto, vamos adentrar nos desafios, nos dramas da vida de um filho de pastor. Como é que líderes e suas comunidades locais podem ajudar filhos de pastores na sua jornada cristã? Por isso, no episódio de hoje, nós vamos mergulhar no tema Filhos de Pastores, revelando o coração, abrindo a caixa preta. Para conversar sobre esse assunto, eu vou receber à mesa um querido irmão, pastor Clóvis Júnior, pastor da primeira igreja batista de Piracicaba, e vai ser uma conversa para dividir histórias, compartilhar histórias, experiências e desafios dos filhos de pastores na comunidade local. Pastor Clóvis, seja bem-vindo a esse podcast. Que privilégio é receber você aqui e ter esse tempo juntos. Sinta-se à vontade. Eu agradeço muito o convite, agradeço esse espaço que você está abrindo, Daniel. Eu acho realmente muito importante a gente falar sobre esse tema. Eu tenho alguns dados para revelar aqui que você vai entender a importância desse assunto, a gente conversar mais sobre isso. Legal. Na igreja brasileira. Mas eu agradeço muito o convite. Amém, legal. E eu sempre gosto de começar falando sobre o chamado pastoral, porque um dos propósitos pelo qual eu tenho feito esse podcast é ajudar as pessoas a descobrirem o seu chamado e a se encontrarem dentro do corpo de Cristo. Então, sempre essa primeira pergunta é a respeito do chamado da pessoa que está vindo aos episódios. Então, para você, como é que você descobriu o seu chamado pastoral e isso foi com que idade, mais ou menos? Tá, vamos lá buscar na memória, né? Eu, quando era adolescente ainda, eu era membro da primeira igreja batista em Eldorado Paulista, hoje só Eldorado, interior de São Paulo, né, Vale do Ribeiro, uma igreja querida lá. E a gente participava de muitos projetos missionários, e num desses projetos, eu com 14 ou 15 anos, eu fui escalado para pregar, pela primeira vez na minha vida. Aí fui ajudado pelo pastor que estava liderando tudo, a preparar um esboço, alguma coisa assim. E quando eu preguei o primeiro sermão da minha vida, houve 26 decisões por Cristo. E aquilo foi um impacto gigantesco em mim. Mas, até então, eu não tinha noção de que seria pastor. Um pastor amigo havia me dito que eu só deveria ser pastor se eu não conseguisse deixar de ser. Ou seja, se o chamado for mais forte do que a sua vontade. Então, eu resisti por um bom tempo. Eu ainda fui para o seminário pensando em ser um servo útil na igreja, mas não com o ministério pastoral em foco. E no último ano de seminário eu comecei a entender que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Legal. Você abriu antes que o seu pai não era pastor,
Mas o seu pai foi um líder importante dentro da igreja, participando inclusive de plantação, e isso trouxe para você algumas realidades, inclusive de ser um filho de pastor, né? Mas qual foi a maior influência do seu pai na sua vida para que você fosse um pastor? Ele pesou nessa decisão de você seguir a carreira ministerial? Então, meu pai e minha mãe nunca me pressionaram para ser pastor ou para deixar de ser pastor. Mas realmente o exemplo deles como servos de Deus, piedosos, dedicados à igreja, isso foi uma influência poderosa no meu coração. E eu amava sair com meu pai para evangelizar, para ir aos cultos em que ele tocava, que ele pregava. E aí, então, eu acho que nesse sentido, talvez tenha sido a maior influência da minha vida. Legal. Eu sempre digo que, né, eu gosto de ir na igreja e levar minhas filhas junto quando eu estou servindo, né? É uma maneira de ensinar elas a servirem, né? Então, por mais que elas ainda não compreendam a realidade como um todo do ministério, eu gosto muitas vezes que elas me acompanhem e façam a companhia para mim, para poder influenciá-las também, para quando elas crescerem encontrar o seu chamado no corpo de Cristo, né? Elas estão observando você Exatamente, o tempo inteiro. E se você servir a Deus com alegria, é uma grande influência. Exato. E você já passou por algumas igrejas, né? Você está há muito tempo na primeira Então, Batista. na verdade, eu só participei de 2 igrejas. Essa da minha infância e a igreja que eu estou agora. A primeira igreja batista de Piracicaba, que eu sou membro lá desde 1º de janeiro de 1981. Então, os seus filhos, eles já nasceram dentro da primeira igreja batista de Piracicaba. Sim. Então, você não teve mudanças de igrejas, né? Não, uma única igreja mesmo, pastoreando uma única igreja. Tá. E com os seus pais também foi a mesma coisa, você não teve muitas só mudanças? Só em Eldorado e Piracicaba. Nesse processo, você, como filho de um líder dentro da igreja, e como você olha hoje os seus filhos, você vê diferenças no tratamento que os membros da comunidade local dão para os seus filhos hoje? Eu acho que é um pouco diferente. Né? Tem semelhança, porque meu pai muitas vezes ficou à frente da igreja, mas eu era muito pequeno nessa época e não senti tanto esse tipo de pressão. Mas eu sinto assim que com os pastores é um pouco diferente em relação ao tratamento para os seus filhos, como as pessoas enxergam isso. Eu acho que tem algumas diferenças significativas até. E bom, você teve a ideia aí de organizar esse livro, né? Abrindo a Caixa Preta, Filho de Pastores, Revelando o Coração. E são 15, se eu não me falha a memória, filhos de pastores que escreveram esse livro. Como é que surgiu essa ideia? A introdução também é um filho de pastor que escreveu. É um tá. pastor que é filho de pastor. Ah, tá. Você escreveu, acho que é a conclusão, né? Isso. E como é que surgiu a ideia de organizar esse livro? Então, surgiu a ideia pela dificuldade que eu estava tendo com meu filho. Até então, a gente tinha uma dificuldade, conversávamos muito, eu percebia que ele não estava feliz, enfrentando algumas barras grandes dentro da igreja, e ele não é de falar muito. Quando eu comecei a ter esse tipo de conversas mais profundas com ele, eu percebi que realmente era um assunto que precisava ser mais falado. Depois, conversando com outros pastores, assim, infelizmente é muito triste a realidade de milhares de pastores. Para você ter uma ideia, Daniel, eu estive na Convenção Batista Brasileira agora em Foz do Iguaçu, há 1 mês e meio, 2 meses, e lá tinha 850 pastores. Então eu conversei com muitos pastores por causa do livro. Eu tive a oportunidade de expor o livro lá, né? E eu cheguei à conclusão que talvez 50% dos pastores tenham um filho fora da igreja. Então é uma tragédia. Tem alguma coisa acontecendo e a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Esse assunto não é tão falado por alguma razão específica, ou é porque eu percebo que é um drama silencioso, né? Não é muito falado, né? A realidade de filhos de pastores, né? Eu vou fazer aqui a meia-culpa, né?
talvez não seja tão falado assim por culpa dos pastores também. Porque expor o assunto é expor a si mesmo. É quando você tem um filho com dificuldades na igreja e ele sai da igreja, isso respinga em você. E os pastores não ficam à vontade para falar sobre isso. E aí o outro lado talvez seja que as igrejas também não dão tanta abertura assim para considerar essas realidades e talvez pensar num jeito melhor de tratar esses meninos e meninas que nasceram numa família pastoral. Então talvez dois lados da questão, o próprio pastor e a sua família e também as igrejas. Eu acho que a gente precisa considerar mais, conversar mais, refletir. Exato. Por ser uma coisa que os filhos de pastores sofrem muitas vezes silenciosamente, pelo fato de ser pouco falado, esse livro aqui, escrito por filhos de pastores, quando eles começaram a abrir e falar coisas do seu coração, dos seus sofrimentos, como é que foi para você, por exemplo, ter o seu filho escrevendo sobre a relação, por exemplo, dele com você, dele com o seu ministério, com a igreja local? Você chegou a ter algum receio de que ele pudesse falar alguma coisa que talvez pudesse atingir você, ou algum pastor, quando teve o seu filho escrevendo, chegou para você e falou assim, cuidado com o que você vai publicar? Não, de pessoas, outros pastores, não. Até porque a maior parte dos autores aí já é gente adulta, né? Tem família. E eu escolhi 15 histórias que acabaram bem. Senão ia dar depressão no povo, né? Então são histórias que tiveram suas dificuldades, suas lutas, mas que terminaram bem. O meu filho especialmente, ele me perguntou se ele podia escrever o que ele quisesse. E eu falei que sim, mesmo sabendo que ia me expor de certa maneira, mas é claro que eu sabia que ele ia tomar cuidado também. Mas ele começa já o capítulo dele dizendo assim: o meu pai é um homem muito gentil, mas ele não tem um pingo de paciência. Só que eu particularmente, Daniel, eu sou um pastor que eu abro meu coração no púlpito. Eu falo das tristezas, das lutas familiares, dos meus pecados. Então eu não tive essa preocupação. Eu acredito que não houve nenhuma preocupação de outros pastores, porque eles também não sabiam o que os filhos estavam escrevendo. E como as histórias acabaram bem, então se tornam histórias favoráveis a esses pastores. Mas se você soubesse o tanto de histórias que não entraram no livro, porque não podiam entrar mesmo, ou porque os filhos que começaram a escrever não conseguiram terminar de escrever, foram muitas histórias. E você descobriu alguma coisa assim, puxa, não sabia que meu filho estava passando por isso, quando você leu o relato dele? Então, nós já conversávamos bastante, né, sobre as lutas dele, mas a parte triste da história é que hoje ele está fora da igreja. Depois que nós lançamos, ele já não foi no lançamento do livro, porque o processo de organização do livro durou 4 anos, de pesquisa, de conversas, de tentar achar contatos, e aí os textos sendo elaborados, correção, tudo mais, 4 anos. E nesses 4 anos a crise no coração dele se agravou, e a gente não conseguiu contornar isso bem. Então ele já está mais ou menos 1 ano afastado da igreja. Ele até tem ido em outras igrejas lá na cidade, algumas vezes, né? E nos últimos meses, graças a Deus, eu tenho sentido assim que Deus tem falado do coração dele. Legal. E algumas mudanças estão acontecendo. Bom, você leu tudo aquilo que foi revelado aqui, provavelmente muitos pais de pastores leram o que foi revelado, e provavelmente você, dentro da sua experiência e lendo aqui, você deve ter descoberto bastante coisa e bastante experiências que filhos de pastores passaram. Depois que você viu essa obra pronta aqui, como é que você acredita que a vida pastoral afeta negativamente os filhos? Eu não diria que a vida pastoral afeta, mas a postura dos pastores. Então, nós, pastores, pais, nós temos algumas
pressões no nosso coração que a gente acaba transferindo para os filhos. Então, por exemplo, um dia meu filho disse assim para mim: pai, você sempre me tratou com mais rigidez do que com os outros meninos da igreja. Com eles você é mais gracioso, comigo você foi mais rígido. E eu pensei e disse: você tem razão, filho. Por dois motivos. Primeiro, que eu amo mais você. Você é meu filho. Mas o segundo, para minha vergonha, é que eu tentei proteger meu ministério, minha imagem. E isso não é justo. Você deve ser tratado em relação aos seus erros e acertos, mas não pode ultrapassar isso. É um peso a mais para você que você não tinha que carregar. Então eu aprendi isso, que nós pais, pastores, a gente não pode transferir para os filhos essa pressão que nós sofremos, porque a gente quer proteger nossa imagem pastoral, e aí quando o filho apronta alguma coisa na igreja, respinga em nós. Imagine, até coisas simples. No domingo agora, por exemplo, uma irmã me falou assim: olha, o seu filho adolescente estava lá no Ministério Infantil jogando ping-pong na hora. E aí eu disse assim: você já falou com ele? Ela disse: já falei. E resolveu? Não, pastor, por isso que eu vim falar com você. Eu falei: ok, aí está certo. Sim. Mas eu aprendi isso, porque eu recebia muitas informações dos meus filhos e eu ia tratar com eles. E eles se sentiam péssimos nessa situação, porque eles falavam assim: por que não falaram comigo? Então, por ser o filho do pastor, as pessoas já pulam etapas, até os mandamentos bíblicos de uns aos outros, de tratar diretamente com a pessoa que pecou, né? O filho do pastor acaba se tornando automaticamente um problema pastoral, né? E não um problema... E há um peso maior. Eu vou contar um episódio rápido aqui. Uma vez lá na igreja, os meninos se reuniram numa casa, alguns adolescentes, né, numa casa de um dos meninos da igreja, e os pais não estavam presentes, e aí fizeram uma festinha lá, e parece que um ou outro ficou com uma menina, com o outro, né? E quando a história chegou para nós, parecia que era o fim do mundo, que parece que tinha drogas rolando lá, prostituição, e não foi nada disso. Não foi nada disso. É claro que eles erraram algumas coisas, né? E aí, eu tratei com o meu filho, falando que ele estava completamente errado nessa situação e tudo mais, fui firme com ele e resolvemos a questão. Só que os outros meninos que também foram tratados continuaram a vida normal na igreja. Ele não. Ele passou a ser evitado em algumas casas, não foi mais convidado. E uma das durezas do pastor é você tratar com amor as pessoas que não tratam bem seu filho. Então essas coisas infelizmente acontecem. Bom, acho que eu já abri para você. Eu sou cunhado de filho de pastor e um dos meus melhores amigos é um filho de pastor. E então, até lendo esse livro aqui, eu até assim veio à memória algumas situações que ambos já se abriram, né, dentro dessa realidade, mas eu sempre digo assim: a gente, por ser próximo, a gente nunca vê a realidade e a dor como ela é exatamente, né? Então, assim, filhos de pastores sabem muito mais da dor do que eu que estou próximo. Eu posso ter uma ideia, mas não ter uma noção da realidade. Mas quando você olha, né, você abriu aí dessa exposição que tem do filho do pastor dentro da comunidade local, muitas vezes é a igreja que transforma as atitudes de um filho, um problema pastoral, é o pastor que muitas vezes coloca um peso. Quais são, para você, os principais desafios que os filhos de pastores enfrentam e quais são as diferenças no que eles recebem no tratamento dentro e fora da igreja? Porque fora da igreja a gente tem assim, antigamente você falava que era um pastor, era uma figura mais respeitada, né? Mas hoje, infelizmente, com tantos escândalos que a gente vê por aí de pessoas, muitas vezes isso também se torna
um peso para o filho de pastor, porque já começa a colocar alguns estereótipos, né, nos filhos quando isso é vivido fora do ambiente eclesiástico. Então, como é que é para você esses desafios e o tratamento dentro e fora da igreja? Tá. Eu penso que dentro da igreja, uma das maiores dificuldades que os filhos de pastores enfrentam é a superexposição. Eles são vitrine da igreja. E aí todos os holofotes vão para eles quando acontece alguma coisa ruim, né? Dá algum tropeço. E há, sim, um peso maior, porque as pessoas criam também uma expectativa de que o filho do pastor é perfeito. Eu tenho procurado na minha igreja mostrar as minhas lutas, minhas feridas familiares do púlpito, para que a igreja saiba que nós não somos perfeitos. Agora, fora da igreja, tem tudo isso, né, que você mencionou. Hoje, dependendo do ambiente que ele está, ele vai ser zombado por isso. Sim. Vai falar assim, você está aqui porque seu pai rouba dinheiro da igreja. Meu filho já ouviu esse tipo de coisa. Só que ele, assim, quanto a isso, ele nunca se importou muito com isso. A dor dele é algumas pessoas próximas que não souberam respeitar o que estava acontecendo com ele, que não souberam tratar isso com amor. Agora, é claro que para um menino assim, adolescente, jovem, tem muito vitimismo também nessa história. Eu não acho, Daniel, que ser filho de pastor é pior que ser filho de médico, por exemplo. Outras profissões, cada um tem as suas características, né? Mas a gente está aqui mostrando que há uma realidade dentro da igreja que nunca foi abordada com tanta profundidade. Só para você ter uma ideia, esse livro, eu fiz uma pesquisa grande no Brasil, não existe outro livro, eu não sei nem outra língua, que tenha este cunho, essa preocupação de filhos de pastores mostrando a sua realidade. Tem livros escritos por filhos de pastores, mas que são mais homenagens aos pais. Então, falando da sua dor, é o único livro que eu conheço. Como é que você enxerga essa expectativa da igreja que é colocada em relação aos filhos de pastores? Porque, assim, chega uma família nova na igreja, a igreja olha para a família, não olha só para o pastor. E ela presta atenção como é que a esposa vai reagir, como é que os filhos vão reagir, nos conflitos, como é que eles vão lidar com a situação. Então, acaba acontecendo isso de forma... às vezes não é nem de propósito, mas acaba acontecendo porque o ministério acaba refletindo também na vida dos filhos. Como é que você enxerga as expectativas? E você vê que essas expectativas elas são exageradas? Você vê também se existe alguma demonstração de cuidado ou de zelo, ou ela é uma carga desproporcional? Porque muitas vezes, né, você mesmo falou, quando chama atenção, você voltou, mas você falou com ele, né? E muitas vezes a moça que está servindo, ela está até tendo um zelo maior, né, de não expor o filho, mas acaba expondo. Né? Então, como é que você enxerga isso? É um zelo, é uma carga desproporcional? Eu creio que é um zelo. Não vou pensar aqui que há uma intenção ruim por trás, mas que há um peso exagerado, há. Isso tanto por culpa da igreja, que não consegue ser sensível para isso, como também pelos pastores e suas famílias. Porque é aquela coisa, né? O pastor chega na igreja com filhos pequenos e é fácil a gente esconder o que acontece dentro de casa. Né? Mas quando os filhos se tornam adolescentes, jovens, como é que você faz isso? Então, quando a família do pastor é idealizada, a gente tende a gostar disso. Só que a realidade vai vir à tona. Então é melhor a gente mostrar para a igreja que nós somos de carne e osso, pecadores, falhos, limitados, e contar o que acontece às vezes, claro, com cuidado para não expor os filhos também, né? Eu sempre que eu contei alguma coisa dos meus filhos de púlpito, eu pedi autorização para eles. Mas de qualquer maneira as pessoas precisam saber que as nossas famílias não são perfeitas, que a gente tem lutas. Porque senão o peso tende a ser mais exagerado. E esse é um ponto muito importante, né? Que a gente idealiza uma pessoa perfeita, né? Um super-herói. E não são super-herói. Você tem pastor na família, né? Exato. Então você sabe, né? Eu li acho que um post foi ontem,
não falando sobre filhos de pastores, mas falando sobre o pastor quando desce do púlpito. E a pessoa escrevendo a quantidade de dilemas que passa na cabeça dele depois de descer do púlpito após uma pregação. Desde preguei certo, não preguei certo, como é que isso caiu no coração da igreja, né? Como será que eu fui fiel àquilo que eu estudei, né? Então, e alguns relatos contando até por questões de ansiedade que o pastor passa, né? E o cansaço mental. Então, assim, são coisas que eu sinto na minha profissão e pastores também sentem no exercício do seu ministério, e acaba passando também muitas vezes. Os filhos também acabam, né? Sim. Eu sou filho de engenheiro, eu não sou filho de pastor, mas eu me vi cansado muitas vezes por situações do meu pai no trabalho, né? E a gente acaba sofrendo junto. Então, Não é fácil, né? não é fácil. E filhos de pastores sofrem junto, porque não são perfeitos. Tem os seus dilemas, tem um coração ali que necessita e depende do Senhor, né? Mas o que acontece sobre isso, acho que é o seguinte: a gente tem os filhos pequenininhos na igreja, meus filhos nasceram na igreja. E eles vão crescendo, menininhos lindos, fofinhos, né? Aí daqui a pouco eles começam a mostrar alguma rebeldia. E como a gente gostou da imagem que foi criada ao nosso redor, né, no nosso entorno, a gente começa a esconder. Só que chega uma hora que não dá para esconder mais. Chega um momento assim que o filho reage com raiva em público, ou então te desobedece na frente dos outros. Então, quanto antes a gente começar a admitir nossa humanidade, nossa dependência total de Deus, é mais fácil para a gente tratar essa questão. E dentro desse ambiente, eu acredito que você, como pastor, já são 20, 30, Quase 28 anos. 28 anos. Acredito que você já deve ter experimentado diversas situações no seu ministério e diversas situações que você e sua família presenciaram na igreja local a respeito disso. E quando você vê todo esse conteúdo e relato de filhos de pastores aqui, por exemplo, o que mais te chama a atenção? E teve alguma coisa assim que te saltou aos olhos a respeito da vida de filhos de pastores? Tem vários pontos assim que são muito críticos. Talvez um dos principais seja aquele momento em que o pai sofre algum ataque na igreja e os filhos estão presentes vendo isso. Então, é claro, se os filhos são menores, a gente tem que protegê-los dessas coisas. Sim. Então, quando logo comecei o pastorado, na verdade, o pastorado como presidente da igreja, porque eu era pastor auxiliar. Quando eu assumi a presidência da igreja, o pastor titular, eu sofri já de cara uma oposição. Uns 20 irmãos se levantaram na igreja e era comigo o negócio. E foi muitíssimo difícil, muitíssimo difícil. Acusações públicas que eu nem sabia o que estava acontecendo, mas meus filhos eram pequenos. Então, eu não tive uma consequência disso na vida deles. Mas algumas pessoas aí que escreveram, alguns filhos que escreveram o livro, viram os pais sendo injustiçados. Para você ter uma ideia, Daniel, o pastor Kleber Lima, que é aqui de Campinas, ele está na Transmundial, na Rádio Transmundial. Ele é filho de pastor, pastor Zacarias, falecido já, e ele me contou depois, um bate-papo que eu tive com ele, de lançamento do livro, que ele presenciou a mãe desmaiando na porta da igreja. Porque no momento que ela estava desmaiando, ela estava vendo uma pessoa com o dedo na cara do pastor, assim, e falando um monte de coisa, e ela não aguentou aquilo e desmaiou. E aí ele me disse assim, eu tinha 21 anos, a minha vontade era matar aquela gente. Só que depois ele se casou, se tornou pastor também, e aí um belo dia ele ouviu a voz de Deus falando com ele, dizendo assim, você precisa voltar lá naquela cidade e perdoar aqueles irmãos. Ele falou assim, eu perdoo daqui mesmo, Senhor. Não, eu quero que você volte lá. E ele foi lá na cidade e concedeu perdão para aqueles irmãos. Então ele me disse assim, hoje eu seria pastor daqueles irmãos, mas naquele tempo
com a minha imaturidade, eu queria matar aquela gente. Então, esse eu acho que é um dos principais problemas, né? E é por isso que a gente tem que proteger nossos filhos. Se o pastor leva os problemas da igreja para a mesa do almoço de domingo, isso aí vai jogar seus filhos para fora da igreja com certeza. O meu pastor, o pastor Noedi, ele escreveu um livro que chama Pastor, Pessoa Comum com um Chamado Incomum. E lá ele conta muitas das dores do ministério pastoral, né? E num dado momento ele fala sobre um momento da vida dele que ele achou que o ministério dele tinha acabado. A gente estava na igreja e a igreja estava em processo de divisão ali, né? E eles contam do sofrimento dele nesse processo e conta como a família sofreu junto, né? E eu lembro que ele chegou a ter um processo de pré-depressão nesse período. E eu pude ver de perto o sofrimento da família, porque a gente era muito próximo e continua muito próximo, até pela questão de parentesco. Eu lembro que os filhos chegaram para ele assim, falei: pai, aonde o senhor for, o senhor tem aqui 2 ovelhas. E minha irmã estava junto, minha irmã é casada com um dos filhos, né? E falou: não, aqui você tem mais uma ovelha. E eu lembro que a gente foi almoçar nesse dia na casa dele, né? E eu estava solteiro ainda, estava com os meus pais, e meu pai virou para ele e falou assim: ó, onde o senhor for aqui, o senhor tem também mais 3 ovelhas. Né? Então isso para o processo de cura dele foi, e para restabelecer, foi um apoio muito importante, porque ali foi a família estando junto, né? Amor, né? Exato. Apoio, amor. E assim, de anos mais tarde, eu fui entender algumas coisas, porque quando eu me tornei presbítero e ele era o pastor, e eu fui presbítero, eu sou presbítero da igreja que ele é pastor, eu lembro que uma das coisas que ele falou numa reunião pra gente é: protejam suas famílias, não levem os problemas da igreja para sua casa. Né? Eu falei assim: tem coisas aqui que seus filhos não precisam saber, sua esposa não precisam saber, então protejam a sua família. No começo eu não entendi. Com o passar dos anos a gente vai entendendo. Não é uma coisa fácil, mas a gente precisa cuidar disso. E é um cuidado que a gente vai aprendendo. Porque imagine um problemão com algum relacionamento na igreja e você despeja isso na mesa de domingo com seus filhos, crianças, que não têm a menor maturidade para lidar com isso. E eu aprendi que igreja a gente lidar com gente. Lidar com gente, você lidar com problema. Se eu sonho em ver os meus filhos e as minhas filhas apaixonadas pela igreja, apaixonadas por Cristo, eu não posso pegar os problemas das pessoas e trazer para dentro de casa. Exatamente. Né? Porque senão ela vai olhar para a igreja e vai: peraí, meu pai, você reclama tanto da igreja, né? Como é que você quer que eu fique aqui? Né? Então, assim, anos mais tarde eu fui entender algo que o próprio pastor me disse quando eu assumi o presbiterato. Né? Mas sabe uma coisa, Daniel? Ainda sobre isso, que eu acho que vai um pouquinho além até. Isso aí é essencial. Mas é você chegar em casa, depois de um dia de trabalho na igreja, ou de um domingo, com o coração alegre. Sim. Só que algumas vezes eu chegava na garagem de casa e eu estava destruído. O que a gente faz? Eu orava, renovava meu coração em Jesus, sacudia a poeira e entrava com um sorriso no rosto. Porque senão você vai passar amargura para os seus filhos. Porque se for um peso para você, todo mundo vai perceber. Exato. Agora, é inevitável que o ministério também você acaba envolvendo toda a família, né? Assim, não tem... É uma coisa que não tem muita escapatória, mas... E eu vejo o quão importante é a família também estar envolvida no ministério. Né? Não tendo o peso da responsabilidade como o pastor tem, mas ter o seu envolvimento, o apoio. Como eu disse, quando a família chega para o pastor, ela fala assim: não, nós estamos com você e do seu lado aqui você tem 2 ovelhas, 3 ovelhas, 4 ovelhas. Para ele foi importante aquilo, né? Eu sempre digo para minha esposa que é muito importante quando ela vira e fala assim: amor, o que você acha de fazer isso? Ela fala assim: eu tô com você. Eu falei assim, é importante para mim isso, né? Ter ela do meu lado. Você enfrenta qualquer coisa, né? Eu sempre faço uma coisa muito importante com ela. Quando eu recebo o convite para pregar, eu vou para casa e falo assim: amor, você me autoriza? Porque
Se você não me autorizar, então eu não tenho autoridade para pregar. É você que, me conhecendo em casa, valida a minha autoridade para pregar, né? E para você, qual que é a importância desse envolvimento da família? E ao mesmo tempo a gente está falando aqui de proteção. Como é que você faz então para estabelecer limites saudáveis entre o ministério e a vida familiar? A tal ponto que você dentro de casa, você não seja só o marido pastor, mas o marido da sua esposa e o pai dos seus filhos. Sim, é até interessante que um dos capítulos, escrito pelo Edmilson, meu amigo, ele faz a seguinte pergunta. O filho do pastor ou não tem pai ou não tem pastor? Geralmente é assim. Porque o pai está ausente e quando precisa de um pastor não vai falar com o pai. Então isso acontece. Como que a gente pode melhorar essa situação, eu acredito, né? É duro eu falar, eu estou com um filho fora da igreja. A gente está aprendendo a trocar o pneu do carro, o carro andando, né? Mas eu percebo algumas coisas assim, que eu com certeza fui rígido demais com meu filho. Já pedi perdão para ele sobre isso. Com certeza, as minhas expectativas a respeito dele, ser pastor ou ser um líder na igreja, também causaram pressão no coração dele. E isso é passado para a igreja, né? Então, o filho do pastor, no mínimo, é um pregador, é um professor. Quer dizer, não é assim que funcionam as coisas na igreja. A igreja funciona pelos dons distribuídos pelo Espírito Santo. Sim. É assim que a gente define quem vai fazer o quê. E também tem que ter a vontade da pessoa. É engraçado que nós, pastores, a gente espera as pessoas se pronunciarem, mas nossos filhos a gente empurra. E isso não é uma coisa saudável. O meu filho fala isso no capítulo dele, que a expectativa que eu tinha que ele seria pastor demorou para passar e claro que trouxe consequências. O que um menino está procurando, né, com 12 anos, 10 anos? Ele quer ser aceito pelo pai, quer ser amado pelo pai, pela mãe. E se ele percebe que ele não está atingindo as minhas expectativas, ele vai sofrer. Só que as minhas expectativas não são justas. Porque se eu tenho paciência, esperar o momento de cada ovelha, cada pessoa, que Deus manifeste o dom na vida da pessoa para definir onde ela vai servir, por que eu não tenho que ter com meu filho? Então, infelizmente, eu estou aprendendo a duras penas. Você falou que você tinha uma expectativa dele, que ele fosse um pastor, né? Você acha que essa é uma expectativa de todo pastor, que seus filhos sejam pastores? Então, eu não vou aqui falar... Porque não é a única pessoa que falou sobre isso. Eu não vou por isso aqui dar voz para quem não falou para mim, né? Mas eu suspeito que seja. E até mesmo, eu tenho 2 filhos. O Guilherme com 14 anos e o Leonel com 21. O Leonel já me disse que não vai ser pastor. Mas no fundo, a gente fica esperando uma reviravolta, né? Mas só que assim, eu ter expectativa, até eu orar por isso e guardar entre a minha pessoa e Deus é uma coisa. Se eu começar a pressionar ele, aí é um problema. Entendi. E a gente está falando aqui de expectativas, né? Você falou até que cobrou muitas vezes demais ele. E filhos de pastores sofrem, de certa forma, dos dois lados, né? É a cobrança do pai, do pastor, que põe expectativas ou põe um padrão de comportamento para os seus filhos, até para protegerem os seus ministérios, e tem as cobranças que vêm da comunidade local, que muitas vezes o filho de pastor não tem nem nome, né? É o filho do pastor. Então, não tem identidade. Exato, né? A gente não chama pelo nome. Quem é aquele ali? Não, aquele ali é o filho do pastor, né? Não é o José, a Maria, né? Então, assim, dentro disso, o que você considera... Tem alguma coisa que é mais problemática? É a igreja ou é a família pastoral ou é as duas coisas juntas? Bom, eu vou falar da realidade do meu filho. Eu acredito que 2 fatores potencializaram o afastamento dele da igreja. A minha parte,
né? Essa coisa de ser mais rígido, de pressionar, e não tinha muita conversa, o que é certo e acabou, e ele não suportou isso, né? Então, de certo modo, eu empurrei meu filho para fora. Mas o outro lado é a mágoa que ele tem com seus amigos da igreja. Como eu falei, ele ainda é um menino, então tem vitimismo na história, só que muita coisa aconteceu mesmo. Sim. E ele se sentiu traído, porque ele ficou sozinho com a culpa. E alguns meninos estavam nas mesmas coisas que ele estava fazendo. E aí contaram outras histórias e ele foi jogado aos leões. Tanto que, como eu falei aqui, ele deixou de ser convidado para ir em algumas famílias. Quando a turminha se reunia, ele não era chamado. E como que um menino de 15 anos administra isso? Ele não tem nem como entender o que está acontecendo dentro dele. E eu até comentei com você, acho que antes de começar a gravar, né, que eu falei assim, que a gente sabe de algumas coisas da realidade por estar próximo. Entretanto, a gente não sabe a dor como um todo na realidade em que a pessoa está vivendo, mas eu até abri a situação aqui de um momento também de divisão na igreja, onde o líder de jovens levou metade dos jovens para fora da igreja, abriu uma outra igreja e levou esses jovens. E eu fui atrás de algumas pessoas que até vieram conversar, eu fui falar e de repente voltou assim, não, mas você é o parente do pastor, né? Você é da família do pastor. E depois, por ser amigos de filhos de pastores, eu vi que eles muitas vezes não são ouvidos quando tem um problema na igreja, por simplesmente, não, você é o filho do pastor. E eu vejo que a sua opinião já tem uma tendência. Exatamente. Então, assim, eu me vi um pouquinho ali nessa experiência, um pouquinho na pele, pelo fato de ter um mínimo grau de relacionamento familiar ali, né? Mas os filhos de pastores acabam sofrendo muito mais e nesses processos acabam perdendo seus amigos, né? Nesse processo eu perdi muitos amigos que nunca mais tive um relacionamento restaurado. E filhos de pastores, então, nem se conta, porque o pai acaba, às vezes, saindo da igreja, então ele tem que levar os seus filhos juntos, né? Então, são dramas que, muitas vezes, eles não conseguem ter relacionamentos de amizades duradouros dentro da comunidade local. Aí fica a pergunta, como é que você acha que os pais, no caso, os pais pastores, podem apoiar melhor os seus filhos que estão crescendo dentro de um contexto pastoral? Que envolve mudanças, pressões da igreja, os problemas da igreja? Então, Daniel, eu acredito que a gente precisa voltar a lembrar que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu preciso cuidar dos meus filhos, porque eu posso ser um pastor eficiente, trabalhador, fiel, dedicado, que ama Jesus, mas se eu perder meus filhos, o que vai ser isso? O que vale a pena? E que pastor que vai conseguir trabalhar feliz tendo os filhos se desviando? Eu imagino o peso. Hoje eu sei. Meu filho não está numa vida horrível aí fora, mas ele está em conflito e está fora da igreja. Então, as preocupações que eu tenho, os medos que passam no meu coração, as tristezas, eu falo para as pessoas, eu tenho uma única oração que eu repito todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, em lágrimas diante de Deus. E eu falo isso para a igreja, porque eu não tenho uma fórmula para resolver essa questão, mas eu acredito que a gente precisa viver mais a graça de Jesus. Lembrar que o outro tem sentimentos. Sim. Que uma criança não pode receber uma carga de cobrança, de seja lá o que for, porque o pai dela é o pastor. Não é justo isso. Às vezes as pessoas ficam com raiva do pastor e transferem para quem? Para os filhos. Para os filhos, para a esposa. Então eu perguntei para minha esposa vindo para cá. Falei assim, alguma vez alguém na igreja perguntou como que você se sente sendo esposa de pastor? Ela falou assim, eu não me lembro de alguém ter perguntado. Me perguntaram sempre o que eu ia fazer. Quais são minhas responsabilidades. Mas até gente próxima não passa pela cabeça das pessoas.
Mas é um negócio assim tão doído assim que eu sei que muitos pastores já pensaram em abandonar o ministério por conta disso. E outros já abandonaram. Sim, sim. E como é que você lida com essas críticas e comentários, né? Você até falou assim, você perguntou para sua esposa como é que ela lidasse com alguma cobrança, né? Mas você, quando recebe um comentário, uma crítica negativa sobre a sua família na igreja local, como é que você lida com isso e como é que você blinda eles para que eles não sejam afetados por cobranças da liderança ou da igreja local? É uma excelente pergunta. Eu penso assim que, na verdade, não dá para blindar totalmente a família, né? Vai ter momentos que eles vão ser atingidos de alguma maneira. Mas os meus filhos, por exemplo, o que eles querem saber é se o pai deles vai defendê-los. E muitas vezes a gente ouve uma crítica assim, é doído, né? Qualquer pessoa que receba uma crítica da sua família vai doer muito. Sim. Então, eu acho que todo mundo sabe o que é isso. Então, as pessoas falam, é doído porque na posição que eu estou como pastor, eu não posso simplesmente rebater tudo e não aceitar a crítica, né? A Bíblia fala assim, que o verdadeiro amigo faz feridas leais. Sim. Então, eu procuro separar para entender. Essa crítica está sendo feita, ela é para o meu bem, para o bem da minha família, dos meus filhos, ela é feita com amor, é uma crítica leal. Se for, eu tenho que me humilhar, agradecer, pedir que orem por mim e vou resolver a questão. Só que geralmente, quando os filhos são mais jovens, adolescentes e jovens, eu já oriento a pessoa a falar com ele. Só que ele sabe, meu filho agora sabe, que se precisar defender, eu vou defender. Se passou o tom, eu vou defender. Então, acontece alguma coisa até fora da igreja, na escola, por exemplo. E aí, eu vou lá falar com a diretora do colégio, por exemplo, e ouço o que ela está falando, a reclamação que ela faz do meu filho, e eu agradeço, mas eu quero dizer uma coisa, isso aqui não é tudo isso assim. A senhora não tem ideia também do que acontece lá em casa. E ele tem que saber disso. Porque se ele perceber que eu só escuto e venho dar paulada, eu vou perder o coração do meu filho. Então eu preciso mostrar para ele que nós somos uma família e que nós nos defendemos. Claro, eu não vou defendê-lo de uma crítica real, né, justa. Sim. Mas eu vou mesmo assim protegê-lo, para que ninguém passe do tom e para que aquilo produza uma coisa boa na vida dele, não uma coisa ruim. Existe a crítica que é feita para o seu crescimento, né? Sim. Que ela é feita debaixo de uma instrução bíblica, né? Feita para você crescer e para você se desenvolver. Tem a crítica que ela passa do tom no sentido de que ela é feita para te machucar, né? Sim. Ou para te humilhar, para te envergonhar. E lá em Piracicaba nós somos em 3 pastores no colegiado. E graças a Deus, os pastores lá são meus amigos. E quando eles percebem algum erro, algum problema, eles me falam. Mas eu sei que ali há lealdade. Então eu agradeço a Deus, porque também se eu não estou sabendo o que está acontecendo é outro problema, né? Eu sempre digo que a crítica boa é aquela que vai te apontar para Cristo. Isso. Boa definição. É sempre aquela que vai... Se é feita para me machucar, ou porque eu sou assim, eu sou assado, eu acho que ela sai do foco, porque ela está focada na minha pessoa. Então, tem crítica que é para te restaurar e outro que é para te matar. Exato. Então, assim, tem pessoas que eu paro, sento e escuto, falo assim, eu sei que essa pessoa vai vir falar comigo sobre algum aspecto da minha vida, mas ela vai me fazer olhar para Cristo mediante a instrução da palavra. Então, essa pessoa eu paro e eu vou ouvir, porque eu sei que ela não vai me machucar, né? E, bom, a gente tem falado muito aqui, né? Mas até comentei já que se fala muito do cuidado da igreja local com o seu pastor hoje. Eu vejo muita gente escrevendo sobre os dramas do ministério pastoral, inclusive nas redes sociais.
e muita gente também falando sobre os dramas da esposa do pastor. Mas a gente ainda não chegou a falar sobre os filhos dos pastores, né? Então fala-se muito sobre o casal, o marido e a esposa pastoral. Você acha que a igreja precisa prestar mais atenção nesse assunto? Ele é um assunto que deve ser tratado com os pastores e as suas famílias, ou ele precisa só ser tratado de algo de uma forma mais natural, uma forma com menos peso? Você acha que é algo que deve ser falado dentro das comunidades locais, mais ensinado a respeito do assunto, como a igreja deve cuidar da família pastoral, por exemplo? Eu tenho certeza absoluta que a gente precisa conversar mais sobre isso. Porque eu não quero crer que a igreja seja mal intencionada em relação à família pastoral. Eu acho que às vezes a falta de ensino, falta de orientação bíblica, e assim, a única questão é que os filhos de pastores têm que ser tratados como irmãos em Cristo. Sim. Com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, com a mesma paciência. Se são crianças, são crianças. A gente não pode ter uma idealização de imagem deles ou uma expectativa exagerada, porque isso vai matar eles. Quer dizer, hoje, Daniel, tem uma tragédia silenciosa acontecendo. Sim. Olha, eu ouvi tanta história de chorar, de gente que começou a escrever o capítulo seu e não conseguiu terminar. Por exemplo, um pastor que começou a escrever, aceitou o convite, mas não suportou terminar porque o filho dele é homossexual. Ou então de uma outra filha de pastor, uma menina, que aceitou até a princípio, mas depois desistiu porque ela foi abusada pelo pai. E ela tem 2 irmãs, as 2 foram abusadas também. E o pai continua sendo pastor. Separou da esposa e tá. Agora essa moça, ela teve uma filhinha. Você acha que ela vai levar a filha dela para conhecer o avô? Imagina. Então, esse tipo de histórias, infelizmente, não são incomuns. Está muita coisa acontecendo. E a gente não pode fazer vista grossa a isso. Sim. Então, a igreja, em essência, é o contrário disso. A igreja é a comunidade do amor de Jesus, onde a gente acolhe as pessoas, acolhe pecadores como nós. Sim. E os ajuda a se levantar diante de Deus, viver uma vida para a glória de Deus. E esses filhos que passam por essas situações, muitas vezes, para não expor o pai, acaba sofrendo calado, né? A maioria das vezes. Porque é um peso muito grande que eles carregam, esse de expor o pai, ou respingar, como eu falei, algum erro no ministério dos pais. E muitas vezes fala assim, eu vou falar sobre o meu pai, mas meu pai é o pastor, ninguém vai acreditar, né? Vai falar que é só mais um filho rebelde, né? Acontece muito isso e é uma pressão enorme e a maioria se cala. E é interessante porque esse sofrimento calado são dilemas que qualquer membro dentro de uma igreja passa. Muitas vezes seus filhos envolvendo com drogas, homossexualismo, ou resolvem se desviar, mas não tem o mesmo peso, né? Mas até por culpa de nós pastores também, né? Porque, como eu falei lá no começo, a gente acaba gostando dessa imagem de perfeição que impõe para nós, né? Que não tem nada de realidade, mas a gente gosta. E aí, quando acontece algum problema, a gente vai ter que esconder. Isso é uma tragédia. Você pode proteger por 5, 10 anos, mas uma hora estoura. Não tem jeito. E a gente vê, né, nesse livro, casos de filhos de pastores que se desviaram, abandonaram a igreja. É interessante que tem filhos que mudaram de cidade para fugir do ministério dos pais, caíram no mundo, se envolveram com drogas e depois voltaram na igreja. Acho que tem relato nesse livro, inclusive, sobre isso. Né? Por causa de cobranças que receberam na igreja local, por diversas situações. Há também casos que eu conheço, de filhos de pastores que decidiram também, não quero mais estar na igreja do meu pai, quero estar em outra igreja, para que eu possa ser visto como filho comum. Tem pais que falam assim, não, meu pai na minha casa é o meu pai, não é o meu pastor.
Assim, por isso eu vou em outra igreja, para que tenha outros pastores, né? Só que, queira ou não, eu já vi pastores que também sofrem pelo simples fato do seu filho estar em outra igreja e não na igreja dele. E tem pastores que se sentem expostos por isso. Por que seu filho está em outra igreja e não está na sua igreja? Né? O que você diria para esses pastores que passam por situações como essa, tanto de filhos que abandonam a fé, mas também filhos que decidiram não frequentar a igreja de seus pais? Então, eu diria para esses pastores que a atitude dos seus filhos não é contra eles. Hoje eu tenho um filho afastado da igreja. Se ele estiver em outra igreja, eu vou dar pulo de alegria. Sim. Agora, é claro que eu gostaria que ele estivesse na igreja que eu pastoreio, mas eu entendo a realidade. E para mim hoje, eu oro sempre pela salvação do meu filho. Então, se ele é salvo, se ele está servindo a Deus numa igreja, não precisa ser a minha. Eu descanso meu coração. Agora, meu filho, eu falei assim, filho, vai para outra igreja então. Ele falou assim, pai, aqui em Piracicaba todo mundo te conhece. Eu falei, não é verdade, não é verdade. Mas na cabeça dele, ele imaginava que eu era conhecido assim. Não sou conhecido assim. Só que o que ele está falando com isso? Que ele quer sair da minha sombra. Porque ele não quer mais, ele detesta ser filho de pastor. Ele quer sair dessa pressão. Ele quer ir para um lugar em que ele possa ser ele mesmo para servir a Deus. Então, se o seu filho está querendo isso, glorifique a Deus de pé. Sim. Porque o Evangelho entrou no coração dele, ele tem Jesus como Salvador, ele quer servir a Deus. Ele só não quer passar os perrengues que o filho de pastor passa. E acho que você falou muito bem, né? Estar em outra igreja, mas estar firme com Jesus, precisa ser um descanso também, né? É que tem a nossa humanidade, né? Eu me senti assim, quando meu filho decidiu se afastar e falou até que poderia ir em outra igreja, eu me senti um fracassado. Falei, puxa vida, eu não vou ser o pastor do meu filho. Mas isso é uma ambição humana, né? A gente não precisa se apegar a isso, não. E como é que ler tudo isso e ouvir essas histórias afetou a sua relação com o seu ministério e com a sua família hoje? Se em algum momento considerou abandonar o ministério por causa dos seus filhos? Você falou que tem pastores que abandonaram por causa dos filhos. Você em algum momento considerou isso? E qual é a lição mais importante que você aprendeu enquanto produzia esse livro? Então, o que motivou o livro eu falei, né? Foi a relação com meu filho, estava difícil na época, né? E eu pensei, não assim superficialmente, eu pensei seriamente em abandonar a igreja, o ministério pastoral. Não a igreja, é o ministério pastoral. Conversei com a minha esposa sobre isso. Eu estava disposto, se ele me falasse, pai, se você não for pastor, aí está tudo certo para mim, eu teria abandonado naquele dia. Até eu falei para minha esposa vindo para cá assim, será que se nós soubéssemos que iríamos passar por tudo isso, eu teria aceitado ser pastor? Eu tenho a impressão que na época eu não aceitaria. Só que eu entendo também assim que isso é fruto da nossa imaturidade. Porque eu não posso dizer que o fato desse pastor levou meu filho para fora da igreja. Ele também tomou as decisões dele. E todo pai e mãe erra e acerta. Eu acredito que apesar de tudo, meus filhos se sentem muito amados por mim, apoiados sempre. Então eu acredito que eu sou um bom pai, apesar de todos os meus tropeços. Então, também pensar que ele saiu só pelo fato de ser filho de pastor, é querer justificar de forma simplista. Tem mais coisa acontecendo ainda. O diabo é sujo, a ilusão de um coração jovem que se ilude com coisa do mundo, tem tudo isso. Mas é verdade que, em alguns casos, os filhos saem destruídos da igreja, amargurados, e alguns não querem voltar para a igreja de jeito nenhum. Então, o que a gente aprende com isso? Eu aprendi a respeitar mais meus filhos,
a jamais impor a eles um peso maior do que o próprio erro que eles cometem já traz. Não é justo que eles sofram um peso para me proteger. Então, quando acontecer isso de novo, eu vou assumir a bucha, como a gente diz, e não vou impor isso sobre meus filhos. Eu procuro ser mais cuidadoso também para não criar meu filho dentro de uma bolha, porque uma das questões foi esta. O meu filho foi criado dentro da igreja, era o primeiro que chegava, o último que saía, participava de tudo que acontecia, nunca conheceu nada. Mas quando chegou na adolescência, ele começou a ter contato com amigos da escola e viu que havia outras coisas. E isso talvez tenha seduzido seu jovem coração. Entendi. Então, o filho mais novo agora, a gente procura dar um pouquinho mais de liberdade, uma liberdade com cuidado, claro, mas para não criar ele numa bolha de perfeição, porque uma hora a bolha estoura e a realidade vem à tona. Exato. E não é raro ver filhos de pastores sendo colocados como sucessores do seu ministério, né? A gente até comentou que muitos pastores têm expectativas que seus filhos sejam pastores, independente da vocação ministerial deles ou não. Mas às vezes até a própria igreja empurra isso para o filho do pastor como se ele fosse um mini pastor, né? E o que acontece? Muitas vezes querem incentivar o filho ao pastorado quando o seu dom, por exemplo, é a diaconia. Ou tem filhos de pastores que o seu dom é só ser um músico servindo a igreja, ele não tem chamado para isso. Mas a gente, pela natureza, né, e os próprios pais sonham que eles sejam pastores ou que eles sejam sucessores de seus pais na liderança das igrejas. Como é que esses pastores e líderes devem agir para não pressionar os seus filhos para cumprir expectativas que são irreais? No caso, por exemplo, um possível chamado ao ministério. Mas, pelo contrário, ajudá-los a desenvolver os seus dons e talentos em prol da igreja local. Né, eu fiz a pergunta lá atrás, vou voltar aqui, né? Todo filho de pastor, ele precisa ser precisa ser um pastor? Então, eu digo o seguinte para esses pastores, para todos nós pastores, né? Nós não somos o Espírito Santo. Não somos nós que vocacionamos, o chamado é de Deus. Então, se você está com uma vontade de dar uma pressãozinha para o seu filho seguir esse caminho, engula, porque isso não vem de Deus. Cada um de nós recebe um ou mais dons de acordo com a criatividade infinita do Espírito Santo, a liberdade que Deus tem para ser Deus, é Ele que governa tudo e todos, e a gente não pode se colocar no papel de Deus. E uma pessoa servindo fora do lugar que Deus separou para ela, é péssimo. Vai ter infelicidade, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Então, eu acho que todos nós pais queremos que nossos filhos sejam felizes e realizados em Deus. E não vai ser colocando eles no lugar errado. E eu digo mais, né? A gente muitas vezes acaba frustrando os nossos filhos com isso, né? Então, a gente precisa ter tranquilidade no coração de entender que Deus chama cada um para o seu ministério específico, né? E você foi chamado para cuidar das pessoas, para pregar o evangelho, para ser ministro da palavra, mas o seu filho pode ser chamado para abrir a porta da igreja, ser um diácono, né? Ser aquilo diácono, ser um músico, um professor de escola dominical, o que Deus né? quiser. Então, e olha, hoje, por tudo que eu já passei, meus 2 filhos também estão indo pelo caminho do músico, né? O mais velho é baterista, toca violão. O mais novo aprendeu bateria também. Hoje, se meu filho sentar na bateria, lá dos juniores, para tocar no culto das crianças, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Amém, amém. Eu creio nisso. E outro ponto, né? A gente até veio falando que muitas vezes a gente não separa a figura do pai
e o do pastor dentro de casa. Então, o meu pai é o pastor. Eu preciso de um pastor, para quem que eu vou recorrer? Não, mas meu pastor é meu pai, mas eu preciso de um conselho pastoral. E às vezes por coisas que possam acontecer dentro de casa, né? Eu achei até essa pergunta interessante. Não seria melhor muitas vezes a família do pastor escolher um outro ministro para ser o pastor da família, para que esses papéis não se misturassem? Eu acho que poderia ser uma saída interessante, mas essa realidade não se aplica a qualquer igreja, né? Ou a todos os lugares. A nossa igreja tem 3 pastores no colegiado, então é fácil. O meu filho, por exemplo, conversar com o pastor de jovens, que é o pastor Walter, que coordena todos esses ministérios de juventude, ou com o pastor Josimar, que está lá comigo há quase 15 anos. E até tem essa abertura, meus filhos procuram eles até. Mas em um lugar que é só o pai. Então, mas eu acho que mesmo assim, a gente pode ter discipuladores. E é uma prática muito saudável na igreja. Todos nós precisamos ser discipulados. Então, a gente procura lá em Piracicaba orientar cada ministério etário a ter discipuladores. Meu filho tem um discipulador. Ele se reúne lá, pelo menos a cada 15 dias, e pode abrir o coração lá. Se isso não acontece lá, por algum motivo, você tem que prestar atenção. E precisa ter alguém com quem seu filho possa se abrir nesse sentido. Se ele não se sentir à vontade, porque você é o pastor. Sim. Só que eu não acho que seja um impedimento. O seu filho pode se abrir com você, desde que você não suba no púlpito diante dele para pregar para ele como pastor, e ele é ovelha simplesmente, né? Ele é seu filho. E às vezes ele quer um conselho de apoio, de amor do seu pai. A gente tem que tirar o terno e a gravata e sermos pais. E muitas vezes ele quer o pai, não quer o pastor, né? Eu acho que todas as vezes ele quer o pai. Se ele vem falar com você, ele quer o pai. Ele pode até buscar um conselho bíblico, mas ele não quer apenas uma direção espiritual. Ele quer saber se aquela pessoa que mais ama ele nessa vida está dando um conselho que deve ser seguido. Exato. E a gente está falando de histórias e histórias de filhos que foram muito cobrados, né? E aqui nós estamos falando de filhos já crescidos, com pastores que já têm anos de ministério. E após tantos relatos de traumas causados por diversas situações, você olha para a nova geração de hoje, tem muitos jovens pastores que estão iniciando seus ministérios. Você acredita que eles estão com uma visão mais leve, menos cobrança, mais acolhimento? Ou como é que você vê a preocupação de jovens pastores que estão iniciando seus ministérios quando olham para os seus filhos? Olha, Daniel, eu vou falar como eu vejo, e é uma preocupação. Primeiro, eu acho que talvez essa impressão de que eles são mais leves seja porque eles são jovens e ainda têm filhos pequenos. Espero que não. Espero que realmente haja uma inclinação aí para a graça, para ter mais atenção com os filhos, ter um ambiente mais leve no relacionamento com eles, mais liberdade para eles falarem, te procurarem. Espero que sim. Mas eu temo que não. Por quê? Porque, por exemplo, isso não é falado nos seminários. Nós não aprendemos nada sobre isso no seminário. Não tem essa matéria. Como lidar com seus filhos. Então, se a gente não é preparado, o que vai acontecer? Se ninguém ajudar, os erros vão se repetir. E assim, por causa do livro, eu conheci muitos pastores, conversei com pastores jovens também, e eles têm o coração certo, e tentam não repetir alguns erros da minha geração, aquela coisa de se matar pela igreja, se matar de trabalhar, e estar ausente de casa. Eles têm essa consciência mais ampla, e já é uma coisa excelente. Mas o assunto é mais profundo que isso. Então, a gente precisava tratar isso nos seminários. Você acha que deveria ser um assunto desde o primeiro dia de seminário? Com certeza, uma matéria de seminário.
Que a família pastoral. É muito pouco falado, né, sobre a família, sobre os dramas da família. Nós nos preparamos teologicamente. Você vai ouvir teologia sistemática, grego, hebraico, teologia bíblica, como eclesiologia, lidar com a igreja. mas entra pouco na vida pessoal do pastor, né? E é um ponto que, se der errado, acaba com a igreja, inclusive, às vezes. Eu conheço o diretor de seminário que eu sou formado pela FTSA, e ele escreveu um livro sobre as finanças do pastor, por exemplo. Ele fala assim, gente, não fala sobre as finanças do pastor, né? Então, assim, são matérias que são áreas da vida pessoal que elas são negligenciadas, né? E muitas vezes são pastores que vão novos para o seminário, que não têm experiência, por exemplo, de mercado de trabalho, de sair de casa, né? Então, assim, são pessoas que nunca tiveram experiência profissional, por exemplo, mas estão indo para o seminário para liderar igrejas, né? Então, é importante falar sobre a família também, né? Se a gente tivesse um professor mais experiente, apontando todos esses perigos, né, algumas realidades que acontecem em várias igrejas, a gente tinha como se preparar melhor, né? Se eu tivesse conversado com alguém, um conselheiro mais sábio, um homem de Deus lá atrás, eu teria tomado alguns cuidados. A gente vai com o coração certo, mas despreparado. Exato. Eu estava lendo esse livro e eu orava para Deus assim, Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa com as minhas filhas que possa causar alguma coisa para elas, eu falei assim, o Senhor me ajuda e me você mostra. Corre o mesmo risco, como presbítero. É a mesma coisa, Então assim, durante cada capítulo eu orava, Senhor, me ajuda. Eu vou te falar uma coisa, confessar para você. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. O meu filho, o Leonel, rapaz, pensa num menino que foi amado, que é amado até hoje. Eu nunca imaginei que na minha casa ia acontecer isso. Então nós estamos sujeitos, Daniel. Se a gente não tomar cuidado... E tem coisas, acho que a gente só cai na real quando acontece, né? Sem dúvida. É o que meu pai fala assim, a gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente, então a gente deixa um pouco de lado. Agora, por todas essas experiências, né, que recomendações você dá a pastores, esposa de pastores, de igreja, de como tratar os seus filhos de maneira a não causar neles trauma e sofrimentos irreparáveis? Eu creio que é um pouquinho de tudo que a gente já conversou, né? Eu não tenho uma receita pronta e fácil. Eu acho, inclusive, muito difícil. Eu estou aprendendo algumas coisas agora, a duras penas. Outras coisas eu vou aprender ainda. Eu falei para o meu filho, um tempo atrás, que ele talvez não tenha ideia do quanto ele me fez melhorar como homem de Deus, como pastor. Muitas coisas na nossa igreja estão mudando porque eu aprendi com meu filho de 21 anos. Então eu diria o seguinte: ore muito por seus filhos, noite e dia. Ensine-os a amar a Deus e a amar a igreja. E isso se faz com exemplo. Então, um coração alegre em tudo que você faz, você servindo na igreja. Sim. Os seus filhos verem você servindo com alegria, isso é um testemunho poderoso. Protejam seus filhos. Não permitam que injustiças aconteçam. Você foi colocado na posição de pai, de mãe deles, para cuidar deles. É como um leão cuida dos leõezinhos. Então, quando alguma coisa acontecer, faça com que o seu filho seja tratado com justiça. Não deixa ninguém passar do tom. Porque você pode até se indispor com alguém por conta disso. O que você não pode é perder o coração do seu filho. Isso não é fácil, porque às vezes a gente está numa posição que você vai se expor fazendo isso. Sim. Mas compre as brigas certas por eles. Se eles perceberem que você é leal a eles, eles vão aceitar as suas correções. E assim, procura pegar mais leve.
Não dá para a gente ser rígido demais com os meninos e meninas da igreja e duros com nossos filhos. Essa diferença de pesos e medidas aí é uma tragédia no coração deles. E acho que é o que a maioria escreve aqui, né? São os pesos e as medidas. Pesos desiguais, né? E o que o pastor Clóvis, com anos de ministério, com experiência, diria então para o pastor Clóvis que estaria iniciando o ministério a respeito de tudo isso? Se eu pudesse voltar lá atrás, né? Puxa vida, viu? Olha, eu acredito que é um pouco do que eu falei, mas procure alguém que possa te orientar. E assim, eu gostaria, né, que lá atrás a gente tivesse mais abertura para falar sobre isso. Hoje a gente está aqui livremente falando, Sim. Graças a Deus, a sua vida também, esse espaço. Espero que cheguem muitas pessoas, isso, Amém. pastores, famílias pastorais, igrejas, diretores de seminário, professores, né? Mas acho que se eu pudesse retornar no tempo, eu faria tudo diferente nesse sentido. Eu trataria meu filho de outra maneira. Às vezes que alguém veio reclamar dele, eu fui forte, firme em cima dele. Hoje eu faria diferente. Eu amaria meu filho, claro, quando é para ser repreendido, tem que ser repreendido com firmeza, mas sempre com amor. Algumas vezes eu passei do ponto. E isso foi muito ruim. Hoje eu carrego comigo essa tristeza porque eu sei que eu exagerei na dose. Com a melhor das intenções, mas ainda assim foi uma injustiça. E ele sentiu isso. Agora, hoje meu filho, ele tem um coração bom, rapaz. Ele fala, pai, não tem nem que pedir perdão de nada. Mas essas coisas foram se acumulando e foi o que levou ele para fora da igreja. Então, se eu pudesse voltar, eu seria um pastor mais preocupado com a minha família do que com a igreja. Daria a minha vida pela igreja, mas primeiro a minha casa. Amém. Esse livro é uma obra pronta. 15 filhos de pastores escreveram sobre diversas dores, dilemas, lutas. Mas, assim, eu vi muitos deles também agradecidos por seus pais. Sim. Né? E falando assim, meu pai, apesar de tudo isso, foi um homem de Deus, foi um homem honrado, amou os filhos, amou a igreja, pregou a palavra fielmente. Não sou filho de pastor, mas o meu pastor é quase como se fosse um pai para mim. E também, quando eu converso com os filhos dele, eu vejo no olhar de seus filhos que brilham os olhos para falar do pai, do homem honrado que ele é. E o ministério, ele tem as suas lutas, mas tem as suas alegrias também. E é óbvio que nessas alegrias os filhos também desfrutam dela. Né? E eu vi muito aqui nesse livro, não só as dores, mas também vi filhos falando da alegria do ministério de seus pais e de ser filhos de pastores, dizendo, olha, tem as suas lutas, mas também tem as suas alegrias. Diante de tudo isso, como é que você espera que esse livro e até esse episódio do que a gente tem falado possam ajudar pessoas a entender melhor a experiência dos filhos de pastores? Então, vamos lá. A gente focou mais nas dificuldades aqui. Exato. Né? Mas tem muitas bênçãos. Eu acho que é um privilégio sem tamanho nascer numa família pastoral. É o tipo de coisa que a gente não escolhe, é Deus que escolhe por nós. Né? Aliás, quase tudo na vida, né? Exato. O meu filho já reclamou disso. Ele disse, eu não tive escolha. Eu falei assim, seja bem-vindo à humanidade, que ninguém escolheu qual família vai nascer. Né? Ninguém escolheu em que país vai nascer. Faz parte da vida. E tem muitas bênçãos mesmo, muitas alegrias. O livro não trata só das dores. Como eu falei, são 15 capítulos vitoriosos. Sim, sim. Terminaram muito bem. Uma honra aos pais também.
Mas, ao mesmo tempo, tem muitas histórias que não entraram no livro e que são só tristes. Então, eu acho que tem que olhar com esse respeito a essa realidade de duas faces. Não é só tristeza e não é só alegria também. E como eu falei, talvez seja a dificuldade de todos os filhos, não só de pastores. Porque não é fácil ser filho de professor, não é fácil ser filho de médico, não é fácil ser filho de engenheiro. Cada um tem sua particularidade. Então, acho que a gente tem que olhar para essas histórias todas e, como a Bíblia diz, examinar tudo e reter o que é bom. Exato. Aquilo que falou, eu gostaria muito que isso chegasse na mão de cada filho de pastor que está afastado da igreja. Eu já tenho testemunhos de alguns que leram e voltaram para a igreja. Inclusive 2 que falaram do capítulo do meu filho. Isso foi uma alegria. Eu falei para ele, falei assim, você imaginava, filho, que Deus ia usar a sua vida, a sua história desse jeito? E ele não imaginava. Então, graças a Deus, assim, eu sou muito feliz, muito realizado como pastor, como pai. Os meus filhos me amam minha esposa. Tem essa crise toda acontecendo, mas eu creio que Deus vai dar vitória para a gente. Assim como esses filhos tiveram vitória, vai chegar a vez do meu também. Amém, se Deus quiser. Antes da gente bate pronto, a gente tem um sorteio, mas você tem algum relato que você queira... Eu quero compartilhar aqui um breve testemunho, Daniel, para falar ao coração dos pastores cujos filhos estão afastados da igreja ou até de Deus. Aconteceu um episódio há um tempo atrás, ano passado, que a minha esposa, juntamente com alguns irmãos da igreja, estavam num projeto missionário lá na Cracolândia, em São Paulo. Sim. Nós temos 2 missionários lá que dirigem a missão Sena. E aí, então esses irmãos foram lá para cozinhar, para receber pessoas das ruas e talvez resgatar essas pessoas, mandar para uma clínica de recuperação, alguma coisa assim. E aí eu fiquei em casa sozinho, porque meu filho mais novo estava na casa de um amigo da igreja. Eu fiquei em casa sozinho, fui para a igreja de manhã, almocei e pensei assim, vou convidar o Leonel para ir na igreja comigo hoje. Aí liguei para ele e falei, filho, faz tempo que você não ouve o papai pregando, vamos na igreja comigo hoje, estou sozinho aqui, a mamãe está em São Paulo, vamos comigo. Ele falou assim, eu vou, pai, só que você precisa vir me buscar. Eu falei, onde você está? Eu estou numa chácara, bem fora da cidade. Eu falei, manda a localização para mim. Ele mandou, eu coloquei no GPS lá, 45 minutos. Aí eu saí bem antes, umas 2 horas antes do normal, do que eu sairia para ir para a igreja, o culto é às 18, né? E fui andando, cheguei lá, ele chegou no local. Aí, filho, estou aqui na frente. Ele falou, não, você não está. Eu falei, como não? Aqui o GPS está falando. Não, filho, pai, o GPS te enganou. Está errado. Eu estou aqui na frente, é um lugar deserto, não tem ninguém aqui. Falei, então vai me ajudando. Vai falando, eu vou tentando achar. O GPS não funcionou lá. E assim, uma região muito com casas umas distantes das outras, canavial, em ruas de terra, para lá, para cá, rodei, ele falando, não achei. Aí faltava pouco mais de 1 hora, eu falei, filho, eu preciso ir para a igreja, vai começar o culto daqui a pouco. Ele falou, pai, tá bom, outro dia eu vou com você. E aí eu desliguei o telefone e voltei para a igreja despedaçado. Aí eu falei assim para Deus, Senhor, o menino queria ir na igreja hoje. Ele queria ir no culto. Por que essa porcaria não funcionou? Toda vez funciona, hoje não funcionou. E o Senhor não ouviu minha oração. E fui chorando para a igreja. Só que no caminho, eu ouvi a voz de Deus. E Ele falou assim, mas você acha que eu preciso de um GPS para achar o coração do teu filho? E mais, você acha que ele vai voltar para mim por causa de um sermãozinho seu? Não vai ser por você, vai ser por mim.
Deus falando. E aí, nessa hora, Daniel, meu coração teve paz. Eu entendi. Deus tem os seus caminhos, não são os meus. Ele é capaz de criar circunstâncias, colocar pessoas no caminho dele. Coisas acontecem que a gente não imagina. Então, para você ter uma ideia, um dia desses ele foi à igreja, não a nossa, uma outra igreja da cidade, e levou o melhor amigo dele, que é um espírita. Eu falei para minha esposa assim, é para acabar, né? Porque o desviado levando o espírita para a igreja. Mas é tudo sinais para mim, Deus me falando assim, Sim. eu é que faço, eu é que chamo, é a minha voz que ele vai ouvir. Eu tenho o meu tempo, não é o seu tempo, não é do seu jeito, não é por você, é por mim. E aí eu pensei assim, bom, então, se não depende de mim, mas depende de Deus, eu tenho que descansar meu coração. Exato. Não tem notícia melhor que essa. Então, para você que está assistindo aqui, se você tem um filho nessa condição, descanse seu coração, meu irmão. Ore, ore noite e dia por ele, clame ao Senhor. Uma oração que eu acredito que é uma das mais corretas da Bíblia toda e que é tão repetida na Bíblia, que sempre é ouvida por Deus, por Jesus, é a oração, Senhor, tenha misericórdia de mim. Do cego Bartimeu. Sim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi curado, foi atendida a oração. Então, clame ao Senhor pelo seu filho. Se possível, chame outros irmãos para orarem por seu filho. Na minha igreja tem pessoas que toda segunda-feira, terça-feira, se reúnem durante um tempo para orar pelo meu filho. Como a gente paga isso? E aí, quando eu descansei meu coração, eu comecei a ver as coisas acontecendo. Um namoro que não estava fazendo bem para ele acabou. Depois de alguns meses, começou a namorar uma outra menina que também está afastada da igreja, mas tem um desejo de voltar, e a conversa voltou à tona, à pauta do dia, e já começou a dizer que vai mudar algumas coisas. Ou seja, no tempo certo, eu oro sempre, eu faço a oração, né, que o próprio Jesus nos ensinou, né, quando ele foi abrir os ouvidos do surdo, ele falou, efatá, abra-te. Eu falei, Senhor, abre o coração do meu filho. Amém. Eu oro, Daniel, até para que Deus faça alguns milagres. Quando Abraão orou, falou com Deus, intercedendo por Ló, seu sobrinho, Deus mandou 2 anjos lá. E os anjos praticamente tiraram eles à força de Sodoma e Gomorra, porque eles não queriam sair. Nós podemos orar assim também? Senhor, manda um anjo trazer meu filho de volta? Por que não? Deus é capaz, né? Então, se você está vivendo essa realidade dura, reanime seu coração em Deus. Confie que o Senhor é maior que tudo e que todos. E que quando Deus fala, quem pode resistir à voz do Senhor? Os nossos filhos têm o Evangelho plantado no coração deles. Uma hora isso vai dar fruto. Uma hora vai produzir o que Deus quer. Amém. Então é uma palavra de ânimo, para não ficar só com as desgraças, né, as tristezas. Tem muita esperança, eu tenho confiança de verdade, que hoje tem coisas acontecendo no coração do meu filho, Sim. que é Deus chamando ele de volta. Se Deus quiser. Amém. Eu creio. Amém. Guardadas as devidas proporções, eu cresci num lar cristão. E minha mãe casou, minha mãe se converteu, casou com meu pai não era convertido. Meu pai, por 27 anos, ouviu do Evangelho e não quis aceitar Jesus de forma nenhuma. Veio minha irmã, veio eu, minha mãe arrastou a gente para a igreja, a gente cresceu nos caminhos do Senhor, na igreja presbiteriana independente, meu pai nunca quis ir para a igreja. Até que um dia os negócios dele viraram de ponta cabeça e um funcionário entrou na sala dele e falou assim, Pedro, preciso falar com você. Meu pai falou, não, hoje não, estou cansado, as coisas estavam difíceis para ele. Ele falou, não, só tem uma palavra.
Deus falou para eu te falar, tudo posso naquele que me fortalece, não é pela sua própria força. Virou as costas e foi embora. Essa simples frase mudou o coração dele. Mas foram 27 anos, uma igreja orando, uma família orando. Sem desistir de orar. Sem desistir. Mas quem levou para Jesus foi um funcionário. São os caminhos de Deus, né? Mas glória a Deus por isso, né? Mas hoje ele é um outro homem, um homem transformado, sabe? E glória a Deus. Numa hora de aperto, aí Deus tinha o coração dele aberto, né? Exato. E ele chegou em casa, precisou falar com o pastor, ninguém entendendo nada, né? Falei, o que meu pai precisa falar com o pastor de repente, né? E o pastor foi lá em casa, ele falou assim, eu não aguento mais, eu preciso de Jesus. Então, a oração tem poder. Né? Ele pode, as nossas palavras podem muitas vezes... Deus não precisa de GPS para encontrar nossos filhos. Exatamente. Bom, muitas pessoas para participar desse sorteio fizeram perguntas, né? Foram, se não me engano, 7 ou 8 pessoas que fizeram perguntas, ajudaram na construção do episódio. Muitos deles são filhos de pastores, alguns são pastores, esposas de pastores. E agora um desses exemplares aqui vai para a casa de um deles, certo? Aqui tem 2 exemplares, mas um nós vamos sortear hoje e o outro nós vamos publicar no Instagram assim que for publicado o episódio. Então, aqui tem os nomes, eu anotei num papelzinho. Vou deixar você escolher aí o Felizardo. Espero que os outros que não ganharem não fiquem tristes, né? Quem não ganhou, aproveita e pode comprar, né? Exatamente. Tem na Amazon, inclusive, né? Tem na Amazon, Exato. é só procurar pelo nome, ou então, se você quiser um pouco mais barato, entre em contato comigo. Beleza. Se eu não tiver o contato, pode escrever nos comentários que a gente ajuda a botar agradeço em contato, muito. né? Então, por favor. É só tirar um papelzinho? Só tirar um papelzinho. Vamos ver. Vamos lá. Você lê? Tanto faz. Rodrigo de Maciel. Rodrigo de Maciel, então, esse livro é seu. Vou mandar um e-mail para você, tá lá no Forms, onde você mandou a pergunta. Parabéns. Nós vamos mandar esse livro para você, então fique atento ao seu e-mail. Porque se você não responder, o livro vai para outra pessoa, hein? Então, por favor, responda a gente, passe o seu endereço para que você possa ganhar esse exemplar. Parabéns. E o outro livro nós vamos sortear no nosso Instagram do Vida e Teologia, então aguarde que na semana que vem nós vamos colocar lá a foto oficial para você ganhar este livro. Bom, vamos para um bate-pronto? Pergunta rápida e resposta rápida? Acho que o pior já passou, né? Já passou, agora é festa. Vamos lá. Um livro da Bíblia que você mais gosta? Gênesis. Gênesis. Eu gosto de histórias, como a de José, por exemplo. Legal. 3 pregadores que você gosta de ouvir? Eu gosto de vários, mas vou destacar alguns que eu ouço sempre. Pastor John Piper, Pastor Hernandes Dias Lopes, gosto demais, e Pastor Luiz Saião. Legal. 3 grandes pregadores. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã? Olha, eu nem sei se é um livro assim muito acessível, talvez esteja esgotado até, mas é o livro Vento Renovado, Fogo Renovado, de Jim Cymbala. Um livro extraordinário que mexeu demais comigo, me despertou para muitas coisas importantes, para a vida de oração principalmente. Amém. Quem é a sua referência pastoral? Eu não tenho só um pastor assim como referência, eu tenho alguns. Eu posso mencionar até meu pai, que não era pastor, mas foi pastor no ato do exercício da função, né? Mas eu gosto muito do pastor Pascoal Piragini, da PIB de Curitiba. Sim. Admiro muito o pastor Vanderlei Marins, de Brasília, que já foi presidente da Convenção Batista. Tenho uma gratidão imensa pelo pastor que me convidou para servir com ele durante 11 anos, pastor Elias Neves de Souza.
Hoje está na Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. Legal. Qual é a sua maior motivação no ministério? O amor por Jesus. Eu amo Jesus, amo a Deus, amo a igreja e a minha intenção única é no final ser aprovado por Ele. Amém. Que mensagem você gostaria de dar para jovens pastores que estão começando no ministério e possuem filhos pequenos? Eu acho que eu diria que eles devem ser como Jesus dentro da sua casa. O pastor sempre vai ser reconhecido por algum aspecto do seu ministério. Eu acredito que nós temos que nos preocupar em sermos pastores amorosos, simples, acessíveis, e as primeiras pessoas que têm que saber isso são nossos filhos. Amém. Uma última pergunta. O que é Cristo para você? Meu Senhor, meu Salvador, Ele é tudo para mim, né? Sem Ele, não sobraria nada. A vida só faz sentido porque Ele me chamou. Amém. Pastor Clóvis, muito obrigado. Eu que agradeço. Por esse tempo. Privilégio. Obrigado mesmo. Acho que esse conteúdo vai fazer muito efeito para muitas vidas. Desde ontem eu tenho orado e pedindo, Senhor, que esse conteúdo não seja só algo a ser publicado por publicar, mas que abençoe vidas, famílias, que abençoe igrejas, filhos de pastores, para que seja realmente transformador para as pessoas que forem ouvir. E eu creio que é um assunto muito importante. E lendo esse livro, eu creio que ele não é só importante, ele é urgente. E esse livro aqui vai salvar vidas. Tem um detalhe que provavelmente ele vai ser traduzido para o espanhol. Que benção. Para ser distribuído também nos países sul-americanos. Que benção. E espero que rode o mundo. Acho que filho de pastor tem problema em qualquer lugar do mundo, né? Com certeza. Mas creio que esse livro vai curar muitos corações aflitos. Amém. Essa é a intenção. Amém. Bom, obrigado você que ficou até aqui para ouvir. Rodrigo, por favor, responda o e-mail para você levar o seu livro. Tá? Obrigado. Deus abençoe. Fique... uma coisa muito importante. Se inscreve no canal, deixa seu like, comente, compartilha. Parece coisa tola que a gente pede, mas isso ajuda esse conteúdo a chegar ainda mais longe, a alcançar muito mais pessoas. Então, cada vez que você coloca lá o seu like, a sua inscrição e o seu comentário, você está ajudando para com que a mensagem chegue a muito mais pessoas. Então, faça isso. Daniel, posso dar uma sugestão? Pode. Que as pessoas que estão assistindo, que elas enviem esse link para filhos de pastores, para pastores, para esposos de pastores, para líderes de igreja. Com certeza. Acho que é muito assim importante. Que a gente consegue alcançar as pessoas, né? Então envie para todo mundo, para que alcance mais pessoas, mais pastores, mais filhos de pastores, esposas, igrejas, para que esse conteúdo faça efeito na vida de muitas pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo episódio, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço.